A chuva batia forte no telhado de zinco da pequena casa na comunidade da Mangueira, como se o céu tivesse decidido chorar por Mariana também. Ela estava sentada no chão do quarto apertado, cercada por sacolas plásticas com poucas roupas e lembranças. Os olhos marejados e o corpo encolhido denunciavam o peso que caía sobre seus ombros. Um peso que não era só da mala, nem da chuva ou da tristeza. Era o peso de uma vida nova que crescia em seu ventre, e de uma que acabara. De desmoronar. Eu não posso criar um filho agora, Mariana. A voz de André ainda ecoava em sua mente. Ele sequer teve coragem de encará-la. Mandou uma mensagem covarde, curta, fria, como quem cancela um plano qualquer. Não uma vida. Não tô pronto pra isso. Me desculpa. Não houve resposta. Nem explicação. Sumiu. Ela apertou o celular contra o peito, como se quisesse esmagar as palavras que a feriram. 3 meses. 3 malditos meses carregando aquele segredo, acreditando que ele ficaria feliz, que poderiam tentar. E o que recebeu foi abandono. Mais cedo naquela tarde, a madrasta, Dona Hilda, ao descobrir a gravidez, não poupou palavras. Maluca! Isso aqui não é pensão pra menina sem juízo. Vai ter esse filho na rua, já que não sabe se cuidar. Sem o pai por perto, ele morrera anos antes. Mariana não teve a quem recorrer. Mal teve tempo de arrumar seus poucos pertences antes de ser enxotada para fora de casa, sob os olhares indiferentes dos vizinhos. Desempregada desde que a loja onde trabalhava fechou, não tinha um tostão furado, nem teto, nem família. Só ela e o bebê. E foi nesse ponto de desespero que lembrou de uma amiga antiga, Clara. As duas haviam trabalhado juntas em uma loja de roupas em Copacabana, e embora tivessem perdido o contato, Clara sempre fora do tipo que ajudava sem pensar. 2 vezes. Vem aqui pra casa, Mari, disse Clara ao telefone. Dorme aqui hoje. Amanhã, a gente dá um jeito. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e o coração calejado, Mariana tomou um banho quente, colocou a única roupa limpa que tinha, um vestido azul florido que mal disfarçava o pequeno inchaço da barriga, e foi com Clara até Santa Teresa. É uma mansão enorme, explicou Clara, enquanto subiam pela estrada sinuosa. Ele tem uma filha pequena e tá precisando de uma babá urgente. A última pediu demissão do nada. E por que você não fica com a vaga? Porque eu trabalho de dia no salão. Não dá pra mim, mas você tá precisando... E é uma oportunidade. Só cuidado. Dizem que o patrão é complicado. Mariana não respondeu. O medo já corria solto dentro dela. Complicado podia significar muitas coisas, mas o que era pior do que dormir na rua? Quando o portão automático da mansão Montes se abriu, seus olhos se arregalaram. Era como se tivesse cruzado para outro mundo. Um jardim vasto e perfeitamente podado se estendia ao redor de uma casa moderna, com janelas imensas de vidro e paredes claras. Tudo cheirava a dinheiro e silêncio. Ao entrar, um funcionário de terno os conduziu até uma sala decorada com sofás, de linho bege e uma lareira apagada. Mariana se sentia deslocada ali, como se sua presença fosse um erro num quadro perfeito demais. As mãos suavam, o coração martelava no peito. Então, ele entrou. Daniel Montes, o homem que fazia o nome soar como uma lenda entre empresários. Alto, ombros largos, os cabelos negros impecavelmente penteados para trás. Os olhos, frios como granito. Ele trajava uma camisa social cinza com as mangas dobradas até os antebraços, revelando um relógio caríssimo e veias saltadas, como... se até isso fosse calculado. Mariana se levantou de um pulo. Senhor Montes, essa é a Mariana. Ela tem experiência com crianças e está disponível para começar hoje se for necessário, disse Clara apressada. Daniel nem olhou para Clara. Seus olhos estavam cravados em Mariana, como se a analisasse com uma lupa invisível. Você já trabalhou como babá? Não oficialmente. Ela respondeu com a voz baixa. Mas cuidei dos filhos das minhas vizinhas por muito tempo. Sempre tive jeito com criança. Ele permaneceu em silêncio por segundos longos demais. E Mariana quase recuou. Mas então, ele falou. Tem referências? Tenho... algumas. Posso conseguir por telefone. Pode começar hoje. Ela arregalou os olhos, sem saber se aquilo era sorte ou outro golpe do destino. Sério? Minha filha precisa de atenção. Constante. Tem 4 anos e não se adapta com qualquer pessoa. Você terá 3 dias de teste. A senhora Pereira, governanta da casa, vai te mostrar o quarto e as rotinas. Seu salário será discutido ao final da semana. Mariana apenas assentiu. Não era hora de discutir salário. Era hora de sobreviver. Antes que pudesse agradecer, Daniel virou-se e saiu, deixando no ar um rastro de perfume amadeirado e uma sensação sufocante de que nada naquele lugar seria simples. Horas depois, no quarto que agora seria seu, Mariana sentou-se na cama de lençóis brancos. Pela primeira vez em dias, teve um pouco de paz. Passou a mão pela barriga ainda discreta, sussurrando. A mamãe conseguiu. Não é muito, mas é um começo. Lá fora,
O sol já começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja. Na casa silenciosa e fria, ela escutava ao longe uma risada infantil. Era a filha de Daniel. Uma criança que ela ainda não conhecia, mas que, a partir de agora, faria parte do seu mundo. Assim como o homem que escondia mais sombras nos olhos do que ela podia imaginar. E sem saber, os três destinos estavam prestes a se entrelaçar. Entre mentiras, segredos e um amor que ninguém esperava. O som do relógio antigo na parede marcava 6 horas da manhã quando Mariana despertou. Ainda era difícil acreditar que estava ali, debaixo de lençóis limpos, em um quarto silencioso e aquecido, com um armário mais espaçoso do que toda a casa onde cresceu. O colchão parecia abraçá-la, mas não o suficiente para apagar as dúvidas que martelavam sua mente. Ela se levantou devagar, a mão instintivamente repousando sobre a barriga. O bebê ainda não se mexia, mas ela já sentia sua presença com uma intensidade silenciosa, como um segredo sussurrado ao coração. A rotina na mansão começou cedo. Dona Pereira, a governanta, uma mulher de cabelos brancos presos num coque, rígido e passos firmes, a guiou pelos corredores espaçosos até o quarto de Alice. Ela é sensível, advertiu, parando em frente à porta branca com desenhos infantis. E te aviso desde já, não se apegue. As babás anteriores cometeram esse erro. Mariana franziu o senho. Como assim? O Sr. Montes não gosta de envolvimento. Ele tem regras, e uma delas é manter distância emocional. Tudo o que é pedido é profissionalismo, nada mais. A porta se abriu, e pela primeira vez, Mariana viu Alice. Ela era pequena, miúda até para os 4 anos que tinha. Os cabelos castanhos escuros estavam embaraçados, e os mesmos olhos frios do pai, mas agora marcados pelo cansaço, a fitavam com uma mistura de curiosidade e medo. Bom dia, princesa, disse Mariana com um sorriso gentil, agachando-se ao nível da menina. Eu sou a Mariana, vim cuidar de você. Alice não respondeu, escondeu-se parcialmente atrás da cama, abraçando um coelho de pelúcia gasto. O brinquedo parecia ser seu único refúgio. Nos primeiros dias, a rotina era metódica. Acordar Alice, alimentá-la, entretê-la com atividades suaves, levá-la ao jardim, colocá-la para dormir após o almoço. Mariana seguiu tudo à risca, mas também adicionou algo que não estava nos manuais da casa: afeto. Você gosta de desenhar? Perguntou certa manhã, estendendo folhas e lápis coloridos no chão do quarto. Alice hesitou, mas aproximou-se. Começou com rabiscos tímidos. Depois desenhou uma casa, uma árvore e uma mulher com uma barriga arredondada. Quem é essa? Mariana perguntou curiosa. Alice apontou para o desenho. É você. Tem um bebê aí dentro. O sangue de Mariana gelou. Como a menina sabia? Por que você acha isso? Alice deu de ombros como se fosse óbvio. Você passa a mão na barriga igual minha mãe fazia. E fala baixinho às vezes, achando que... Ninguém tá ouvindo. Mariana sorriu nervosa. A inteligência daquela criança era desconcertante. É nosso segredinho, tá bom? Disse levando o dedo aos lábios. Alice assentiu com um sorriso raro. Naquela noite, Mariana foi chamada ao escritório de Daniel. A sala era toda em tons escuros, com estantes abarrotadas de livros e janelas que revelavam a vista iluminada da cidade. Sente-se, disse ele sem desviar os olhos do notebook. Ela obedeceu, tensa. Tenho recebido relatórios da governanta. E vi com meus próprios olhos hoje cedo que Alice sorriu. Não é comum. Mariana tentou conter a expressão de surpresa. Fico feliz que ela esteja se sentindo melhor. Só quero que fique claro, ele a interrompeu finalmente encarando-a, que não estou procurando uma nova figura materna para minha filha. Seu trabalho é cuidar, não criar laços. Entendido? Mariana mordeu o lábio tentando controlar a irritação que subia pela garganta. Com todo respeito, Sr. Montes, crianças não são projetos. Não se controlam com planilhas ou regras frias. Alice precisa de atenção, carinho, não de uma funcionária com cronômetro na mão. O silêncio caiu como um trovão. Daniel a encarava, o maxilar rígido, os olhos faiscando como se ela tivesse ultrapassado uma linha invisível. Não vou discutir com você sobre como criar minha filha. Limite-se às suas funções. Claro, ela respondeu, se levantando com a cabeça erguida. Só estou tentando fazer o melhor por ela, mesmo que isso incomode o senhor. Saiu da sala com o coração acelerado, o corpo tremendo, mas algo dentro dela também acendia, uma espécie de revolta que já não conseguia conter. Nos dias seguintes, Mariana continuou cumprindo suas tarefas. Porém, o clima entre ela e Daniel oscilava entre tensão e algo indefinido. Um silêncio carregado se formava toda vez que os dois se cruzavam nos corredores da casa. Ele evitava olhar diretamente para ela, mas a observava pelas câmeras. Mariana sabia, sentia. Às vezes, Alice comentava. Papai viu a gente brincando no jardim. Disse que eu parecia feliz. E cada vez que Mariana se aproximava mais de Alice,
Daniel parecia se afastar emocionalmente ainda mais, mas não conseguia deixá-la ir. Numa noite especialmente fria, Alice teve um pesadelo. Chorava, contorcendo-se na cama. Mariana correu, sentando-se ao seu lado e a envolvendo nos braços. Shh, tô aqui com você, meu amor. Daniel apareceu na porta, ofegante. Estava descalço, de calça de moletom e camiseta, o cabelo bagunçado. A primeira vez que Mariana o via assim, despido da armadura, ficou parado, observando a cena. A filha aninhada ao colo de Mariana, os soluços diminuindo, o quarto banhado pela luz tênue do abajur. Ele parecia querer dizer algo, mas não conseguia. Ela só queria alguém por perto. Mariana sussurrou, sem olhá-lo. Só isso. Ele se virou sem responder, deixando a porta entreaberta. E Mariana percebeu naquele gesto mudo que talvez existisse uma rachadura na frieza de Daniel Montes. Mas toda rachadura esconde riscos. E os segredos que ela carregava, especialmente o que crescia dentro de si, poderiam destruir qualquer ponte que estivessem começando a construir. O sol nascia por entre as cortinas de linho branco quando Mariana correu até o banheiro, cobrindo a boca com a mão trêmula. O enjoo matinal, seu inimigo mais persistente, não dava trégua. A bile subia, a garganta queimava, e o corpo, cada dia mais cansado, gritava por descanso. Mas descanso era um luxo que ela não podia se dar. Depois de vomitar, lavou o rosto, respirou fundo e se olhou no espelho. As olheiras estavam mais escuras, os olhos um pouco mais opacos. O vestido azul de sempre agora repuxava levemente na barriga, que insistia em crescer mesmo com seus esforços para escondê-la. Só mais um pouco, sussurrou para o próprio reflexo. Eu consigo. Só preciso passar despercebida até conseguir me estabilizar. Mas estava ficando cada vez mais difícil. A rotina com Alice era intensa. A menina exigia atenção constante, carinhosa e afetuosa, ao ponto de não desgrudar de Mariana por um minuto sequer. Mariana a levava para o jardim, lia histórias nos fim da tarde, inventava canções para acalmá-la durante os cochilos. Tudo isso enquanto lutava contra tonturas e dores nas costas. Daniel observava tudo, sempre à distância, sempre no silêncio. Às vezes aparecia subitamente, como naquela tarde em que Mariana estava no chão da sala de brinquedos, desenhando com Alice. A menina ria alto enquanto Mariana fazia vozes engraçadas para um teatrinho improvisado com bonecas. Quando ela olhou para cima, ele estava lá, parado na porta, os braços cruzados, a expressão ilegível. Algum problema, Sr. Montes? Perguntou, contendo o sobressalto. Nenhum, ele respondeu seco. Só achei curioso. Você tem mesmo jeito com crianças. Mariana sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente no tom dele. Não era frieza. Era curiosidade? Gosto delas, respondeu, tentando soar natural. São sinceras. Não escondem o que sentem. A gente devia ser mais assim, né? Ele não respondeu. Apenas assentiu, como se a frase tivesse acertado. Um lugar que ele não queria tocar. E saiu, sem dizer mais nada. Naquela noite, Mariana acordou com um leve ruído vindo do corredor. Espiou pela fresta da porta e viu Daniel, descalço, sentado no chão do corredor em frente ao quarto da filha, com a cabeça encostada na parede. Os olhos estavam fechados. Ele parecia exausto, vulnerável, quase humano. Mariana hesitou, mas saiu. Senhor Montes? Está tudo bem? Ele abriu os olhos lentamente. Havia algo neles. Não era fúria, nem frieza. Era tristeza. Ela teve outro pesadelo, murmurou. Gritou o nome da mãe. Mariana sentou-se ao lado dele sem pedir permissão. Ficaram em silêncio por um tempo, até ele falar de novo. Camila, minha esposa, morreu há 2 anos. Acidente de carro. Alice tinha apenas 2. Não lembro se ela entendia alguma coisa na época, mas agora os pesadelos voltaram. Eu sinto muito, sussurrou Mariana, genuinamente tocada. Não deve ter sido fácil. Não foi. Ainda não é. Ele passou a mão pelos cabelos, inquieto. E é por isso que não posso me dar ao luxo de errar. Nem com ela, nem com ninguém mais. Mariana queria dizer que ninguém consegue viver sem errar, que o controle é uma ilusão cruel, mas não disse, porque ela também sabia o que era viver com medo, escondendo o que sentia, escondendo uma vida. Na manhã seguinte, o enjoo voltou mais forte. Ela estava preparando o café de Alice quando o cheiro do leite morno fez seu estômago se revirar. Correu até a pia, tentando disfarçar o vômito, mas Daniel entrou na cozinha naquele exato momento. Está passando mal? Perguntou com a testa franzida. Foi só algo que comi. Não caiu bem. Ele a observou por tempo demais, como se analisasse cada gesto, cada hesitação. Você tem estado pálida e cansada. Está doente? Não, só exausta. Ainda me adaptando. Mentiu, mas seus olhos não sustentaram o contato. Ele percebeu. Mais tarde, naquele mesmo dia,
Mariana encontrou uma caixa de vitaminas pré-natais no armário do banheiro, onde havia escondido as cápsulas. Elas tinham sido movidas. Alguém estivera ali. O pânico subiu. Daniel sabia, mas ele não disse nada. E ela também não. Os dias seguintes seguiram envoltos numa névoa de silêncios e suspeitas. Alice se apegava cada vez mais a Mariana, e Daniel a observava com olhos difíceis de decifrar. Às vezes, frios. Às vezes, quase preocupados. Numa tarde chuvosa, Mariana estava lendo um livro para Alice quando a menina cochilou com a cabeça. Em seu colo, Daniel surgiu à porta, em silêncio. Ficou parado, apenas observando. Ela confia em você, disse com a voz baixa. Eu confio nela também. Ele encarou Mariana por alguns segundos. Então se aproximou devagar, como se algo dentro dele estivesse cedendo. Mariana, você tem certeza que está bem? Ela mordeu o lábio, hesitando. O coração martelava no peito. Tenho, Sr. Montes. Obrigada por se preocupar. Ele não respondeu. Apenas assentiu, recuando. Mas a maneira como seus olhos demoraram um segundo a mais sobre a barriga dela fez Mariana ter certeza. Ele estava desconfiando. E logo, o segredo não teria mais como ser escondido. Mas por ora, ela guardava o silêncio como escudo. E ele também. Porque no fundo, os dois sabiam que estavam começando a sentir demais. E confiar demais. Um no outro. E isso era, de todas as verdades não ditas, a mais perigosa. A chuva caiu pesada naquela noite, castigando o telhado da mansão Montes, como se lavasse mágoas antigas. Relâmpagos cruzavam o céu do Rio de Janeiro, iluminando por breves instantes os vitrais da casa silenciosa. Mas nem o vidro grosso era capaz de isolar os sons da tempestade. Trovões ribombavam e faziam as janelas tremerem. No quarto infantil, Mariana foi despertada por um grito agudo. Mamãe! Levantou num sobressalto, o coração acelerado. Correu até o quarto de Alice e encontrou a menina sentada na cama, o corpo encolhido, os olhos esbugalhados de medo. Tremia. Shh, Alice. Sou eu. Tô aqui, minha flor, sussurrou, sentando-se na cama e envolvendo a menina em um abraço apertado. A água. Tinha água em todo lugar. Eu caía. E você sumia. Soluçava entre os braços de Mariana, enterrando o rosto no ombro dela. Foi só um sonho, meu amor. Nada disso aconteceu. Tá tudo bem, tá? Eu tô aqui. Não vou te deixar. Alice se agarrou a ela como se estivesse à deriva, e Mariana embalou a menina, murmurando palavras doces e canções inventadas. Por fim, a criança adormeceu, os dedinhos ainda agarrados na barra da blusa de Mariana, como uma âncora frágil no meio da tempestade. Quando teve certeza de que Alice dormia, Mariana se levantou devagar, mas em vez de voltar ao quarto, desceu as escadas guiada por uma inquietação estranha no peito. No jardim, as luzes externas filtravam a chuva em gotas brilhantes. A grama úmida estalava sob os pés descalços de Daniel Montes. Estava ali, parado no meio da escuridão, encharcado, com uma garrafa de uísque na mão. Mariana hesitou à porta, mas algo na cena, a forma como ele encarava o nada, como se lutasse contra fantasmas, a empurrou adiante. Senhor Montes? Chamou, sem levantar a voz. Ele virou-se devagar. Os olhos estavam vermelhos, não só pela bebida. Os cabelos colavam à testa, e a camisa branca estava completamente encharcada. Ela teve outro pesadelo, não foi? Perguntou, a voz rouca, pastosa. Teve, mas tá bem agora. Eu fiquei com ela. Daniel deu um passo cambaleante e riu. Um som seco, sem alegria. Claro que ficou. Você sempre está lá. Você consegue fazer o que eu não consigo. Mariana franziu o senho, se aproximando aos poucos. Isso não é uma competição, Daniel. Ele a olhou, surpreso por ela chamá-lo pelo primeiro nome. A formalidade quebrada. Uma pequena rachadura. Você sabe o que é? Perder alguém e ficar com um pedaço arrancado de você? Murmurou, erguendo a garrafa antes de beber mais um gole. Sabe o que é ver a pessoa que você ama sendo levada embora? Sem aviso? Sem chance de despedida? Ela queria dizer que... Sim, queria contar que também perdera algo, mas ficou em silêncio, deixando que ele falasse. Camila era minha âncora, minha calma. Quando ela morreu, eu fiquei preso nesse lugar enorme e silencioso. Achei que se criasse regras, se controlasse tudo, eu não perderia mais nada. Mas Alice, ela me olha como se eu fosse um estranho. Mariana deu mais um passo, agora bem perto dele. Ela não te vê como um estranho, ela só sente sua dor, e não sabe o que fazer com isso. Daniel engoliu em seco. A garrafa pendeu em sua mão, esquecida. E você? O que você sente? A pergunta a pegou desprevenida. Mariana hesitou, depois respondeu, com a voz firme apesar do tremor interior. Sinto que não posso me dar ao luxo de desabar, porque fui abandonada com um bebê na barriga e tive que esconder isso para conseguir um teto. Sinto medo o tempo todo. Medo de ser descoberta, de ser mandada embora, de não conseguir dar conta.
O silêncio entre eles se tornou denso, pulsante. Daniel ergueu os olhos e os deles se encontraram no meio da chuva, pela primeira vez, sem máscaras. Você está grávida, disse num sussurro. Ela não negou, não confirmou, apenas manteve o olhar firme. Sim, ele passou a mão no rosto, como se tentasse acordar. Por que você não me disse? Porque achei que você me colocaria pra fora. E eu precisava muito, precisava desse emprego, não só por mim. Daniel deu um passo em direção a ela. A chuva os banhava, encharcando suas roupas, os cabelos. Mas naquele instante, era como se o mundo todo tivesse desaparecido, restando apenas os dois, molhados, vulneráveis, ali no jardim. Você me deixa confuso, confessou ele, a voz baixa, quase um sopro. Você me faz querer sentir de novo, e eu não sei se quero isso. Mariana inspirou, a respiração trêmula. Talvez sentir seja exatamente o que você precisa, o que nós dois precisamos. Ele ergueu a mão, quase tocando o rosto dela. Os olhos dele estavam presos nos dela, as palavras em suspenso entre os dois. O toque não veio, mas o calor sim, e o desejo contido. Mas então, num rompante, ele recuou um passo. Baixou a mão, fechou o rosto. Eu não posso, murmurou. Eu não posso me envolver com você, com ninguém. Eu não sou mais capaz. Ela sentiu a rejeição como um estalo, mas não. Se afastou. Apenas ergueu o queixo. Então tudo bem, mas não me peça para fingir que não aconteceu, nem que não está acontecendo. Ele assentiu levemente, virando de costas e caminhando para dentro da casa sem dizer mais nada. Mariana ficou ali, sob a chuva, sentindo o gosto agridoce da conexão interrompida. Sabia que algo havia mudado entre eles, algo que não poderia ser desfeito, mesmo que ambos insistissem em esconder. Naquela noite, dois corações latejavam, em silêncio, cada um atrás de uma porta fechada, tentando sufocar o que já começava a queimar por dentro. O céu do Rio de Janeiro estava coberto de nuvens espessas, prometendo outra noite de tempestade. Mariana já sentia no ar a eletricidade silenciosa que antecede o caos. Alice dormia profundamente, embalada por uma história sussurrada, e o cansaço, acumulado de um dia cheio de brincadeiras. Era pouco depois das 10 da noite quando as luzes da mansão se apagaram de uma vez. O silêncio abrupto da eletricidade cortada fez com que Mariana se levantasse da poltrona num sobressalto. Apagão, murmurou, sentindo um arrepio na espinha. Desceu as escadas com cuidado, guiada apenas pela luz fraca do celular, até a cozinha. Procurou por velas na gaveta ao lado da pia e encontrou algumas, junto com fósforos. Acendeu 3, espalhando a chama amarelada sobre o mármore gelado da bancada. Foi então que ouviu passos, firmes, reconhecíveis. Daniel. A governanta já subiu, disse ele, surgindo da escuridão com uma vela acesa na mão. A luz tremeluzente delineava seus traços com uma suavidade quase cruel, o maxilar tenso, os olhos profundos, a sombra da barba cobrindo o rosto sério. E Alice, dormindo, profundamente. Ótimo, porque nós precisamos conversar. Mariana sentiu o coração acelerar. Sobre o quê? Ele a encarou por longos segundos antes de responder, como se ponderasse cada palavra. Eu sei que você está grávida, Mariana. Já sei há dias. Ela não fingiu surpresa, apenas respirou fundo, como quem aceita uma batalha iminente. E vai me mandar embora? Eu também descobri quem era o pai, continuou ele, ignorando a pergunta. André Moretti, um dos sócios de uma empresa falida, com passagem por estelionato, te abandonou assim que soube da gravidez. Mariana arregalou os olhos, a raiva subindo em ondas. Você investigou minha vida? Eu precisava saber quem... Estava cuidando da minha filha, disse ele friamente. Isso não justifica invadir a minha privacidade. Você não tinha esse direito. Eu não tenho o direito de saber se alguém instável, mentirosa e emocionalmente envolvida com a... Criança vai desmoronar no meio do caminho? As palavras foram facadas. Mariana deu um passo à frente, a vela tremendo em sua mão. Eu menti porque tive medo. Medo de perder essa chance. Medo de dormir na rua grávida. Você me julga por esconder, mas esconde o tempo inteiro atrás dessa frieza. Você vive com medo, Daniel Montes. Só que o seu medo usa terno e gravata. Ele cerrou os punhos. A chama da vela oscilou entre eles, como se reagisse à tensão. E você vive de desculpas, Mariana. Esconde seu filho, sua dor, seu passado, e depois posa de mártir. Você quer o quê? Que eu confie? Que eu me entregue? Não! Gritou ela. Eu só quero que você pare de fingir que não sente nada, porque você sente. Eu vejo, todos os dias. Quando olha para Alice, quando olha para mim, o silêncio. Caiu entre eles tão denso que poderia ser cortado com uma faca. A vela na mão de Mariana finalmente se apagou, e por um instante ficaram apenas na penumbra, olhos nos olhos, respirando pesadamente. Daniel passou por ela sem dizer nada, empurrou a porta dos fundos que dava para o jardim, agora encharcado pela chuva fina, e saiu. Mariana ficou ali por alguns segundos,
o peito em chamas. Mas então o seguiu, porque algo naquele olhar havia implorado por isso. Do lado de fora, o cheiro de terra molhada e lavanda invadia os sentidos. A chuva caía com suavidade, mais brisa do que tempestade agora. Daniel estava parado perto das rosas, de costas para ela. Você quebrou todas as minhas defesas, disse ele sem virar-se. E eu odeio isso. Mariana se aproximou até que ficasse a centímetros dele. E eu estou cansada de me proteger. Toda vez que eu baixo a guarda, o mundo tenta me esmagar. Mas você não me esmaga, só me empurra. E mesmo assim, eu fico. Ele se virou. O olhar dele se encontrou no meio da chuva. Não havia mais espaço para máscaras, nem para perguntas. Os olhos diziam tudo. A dor, o desejo, o medo, o alívio. Então ele a puxou, sem aviso, sem hesitação. O beijo explodiu como o trovão que cruzou o céu acima deles. Um toque desesperado, molhado, carregado de tudo o que vinha sendo reprimido. Raiva, desejo, ternura, frustração. Mãos que tremiam, bocas que buscavam refúgio uma na outra. Ela se agarrou à camisa dele, sentindo o calor sob o tecido molhado. Ele segurou seu rosto com as duas mãos, como se quisesse memorizar cada traço. O mundo sumiu. Só restaram os dois ali, sob a chuva, no meio das rosas. Mas como toda explosão, o beijo também teve fim. Daniel recuou primeiro, ofegante, os olhos arregalados. Isso não devia ter acontecido, mas aconteceu, disse Mariana, a voz baixa, firme. E agora? Ele passou a mão pelo rosto como se tentasse apagar o momento. Agora, a gente precisa fingir que foi só a chuva. Ela sorriu, amarga. Mentiras de novo? Proteções. Ele corrigiu. Porque se eu me permitir, se eu cair nisso, Mariana, não sei se vou conseguir voltar. Ela não disse mais nada. Apenas o observou por mais alguns segundos antes de virar as costas e entrar na casa novamente, deixando Daniel sozinho no jardim, encharcado, com o gosto dela ainda nos lábios. E ali, no meio do silêncio, ele percebeu. O muro havia sido quebrado, e não havia como reconstruí-lo. Na manhã seguinte, o céu permanecia nublado, como se o tempo se recusasse a virar a página da noite anterior. A mansão parecia mais silenciosa do que nunca. Até os pássaros do jardim pareciam respeitar o peso que pairava entre aquelas paredes. Mariana acordou antes do sol nascer. Dormira pouco, envolta por sonhos confusos, todos carregados por um único toque, o beijo. O gosto de Daniel ainda parecia presente em seus lábios, e a lembrança de suas mãos em seu rosto se repetia em sua mente como um eco insistente. Mas diferente dos sonhos, a realidade era dura. Ele havia se afastado depois. E o silêncio agora era mais frio que qualquer palavra. Ela desceu as escadas com passos leves, encontrando a casa já desperta, mas com uma atmosfera opressiva. A governanta a cumprimentou de forma mais seca do que o habitual. Mariana apenas assentiu, sentindo que algo havia mudado. Daniel não apareceu. Durante o café da manhã, nem no almoço, nem durante as brincadeiras no jardim com Alice. A ausência dele era gritante, como um relógio que parou de marcar o tempo, mas continua ocupando espaço. No fim da tarde, Mariana decidiu procurá-lo. Estava cansada de fingir que nada tinha acontecido, cansada do medo, das meias palavras. Subiu até o escritório e bateu à porta. Entre, disse ele sem erguer os olhos dos papéis. Ela entrou. Ficou de pé, à sua frente, esperando ser notada. Daniel finalmente levantou o olhar. Estava diferente. Frio, rígido, como se o homem da noite anterior nunca tivesse existido. Algum problema com Alice? Não. O problema sou eu, não é? Ele apoiou os cotovelos sobre a mesa e entrelaçou os dedos diante do rosto. Mariana, sobre ontem, foi um erro. Ela sentiu o coração apertar, mas já esperava por aquilo. E erros normalmente têm consequências, não é? Vai me mandar embora? Eu ainda não decidi. Então decida agora, rebateu, a voz trêmula de emoção contida. Porque tem algo que você precisa saber. Algo que eu deveria ter contado antes. Daniel se recostou na cadeira, cruzando os braços. Estou ouvindo. Ela respirou. O momento havia chegado. Eu estou grávida, de quase 5 meses. O silêncio que se seguiu foi devastador. Daniel não reagiu de imediato. Apenas a encarou como se não tivesse entendido. Como se a frase precisasse ser decifrada. Você... Ele começou, mas parou. Desde quando você sabe? Desde... Antes de chegar aqui. Eu escondi. Porque sabia que se dissesse, você nunca teria me dado essa chance. E eu precisava dela, Daniel, desesperadamente. Ele se levantou, devagar, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Você mentiu, entrou na minha casa, na vida da minha filha, escondendo isso, fingiu ser outra pessoa, e depois ainda teve a audácia de me beijar? Eu não planejei isso! Ela gritou, o peito queimando. Eu nunca usei nada contra você ou Alice. Eu só queria sobreviver e cuidar de... Vocês
do jeito que ninguém cuidou de mim. Isso foi manipulação, Mariana, acusou ele, os olhos faiscando. Você se fez de vítima, ganhou nossa confiança. E agora eu vejo que nunca deveria ter deixado você entrar. As palavras foram como tapas, mas Mariana não chorou, apenas respirou fundo e ergueu o queixo. Eu posso ser muita coisa, Daniel, mas mentirosa não é uma delas. O que eu fiz foi esconder uma verdade por medo, mas o que você faz é viver, negando todas as verdades que te cercam. O que sente? O que quer? O que já perdeu? Ele não respondeu. Quer saber? Continuou ela, com a voz mais baixa, ferida. Eu vou sair. Hoje mesmo. Não quero ficar onde sou indesejada, onde tudo o que eu sou se transforma em ameaça. Virou-se para sair, mas quando alcançou a porta, uma voz a deteve. Mariana? Era Alice. Vinha correndo pelo corredor, de pijama, os cabelos desgrenhados, os olhos arregalados. Mariana se abaixou instintivamente. O que foi, minha flor? Você vai embora? Mariana hesitou, sentindo um nó se formar na garganta. Eu acho que sim, meu amor. Alice a agarrou pelo pescoço, desesperada. Não vai, por favor, não vai. Eu não quero outra babá. Eu quero você. Daniel apareceu na porta do escritório, a cena à sua frente como um golpe. Mariana abraçou a menina forte, o rosto escondido nos cabelos dela. Eu também não quero ir, Alice, mas às vezes a gente não pode escolher. A menina soluçava, e Mariana lutava para não desmoronar. Daniel olhava tudo, calado, imóvel, mas dentro dele, uma batalha acontecia. Era fácil escolher o orgulho, fácil dizer que ela havia mentido, que era melhor assim, que ele precisava proteger a filha. Mas, pela primeira vez, viu que estava prestes a perder algo que já fazia parte dele. Não apenas Mariana, mas a paz que ela trazia para sua filha, o riso, o calor, a vida. Fique, disse ele num fio de voz. Mariana o encarou, surpresa. O quê? Ele respirou fundo, passando a mão pelo rosto. A rigidez cedeu por um instante. Fique. Até que a gente saiba o que fazer. Por Alice. Mariana engoliu em seco. Sabia que não era um pedido romântico, nem uma rendição. Era um passo. Um pequeno, hesitante passo. Ela assentiu. Tá bem, mas não por obrigação. Eu fico por ela. Alice sorriu em meio às lágrimas e se aninhou no colo de Mariana. Daniel deu meia volta, desaparecendo pelo corredor. Mas naquele gesto silencioso, havia mais do que fuga. Havia um reconhecimento mudo. Ele precisava dela mais do que queria admitir. E Mariana, mesmo ferida, sabia disso. O beijo mudara tudo. Mas agora seria o amor de uma criança o elo frágil entre dois corações partidos. O escritório de Daniel estava mergulhado em penumbra. A luz fraca da manhã mal atravessava as cortinas pesadas, e o silêncio parecia gritar mais alto que qualquer som. Ele estava ali desde antes do sol nascer, sentado na poltrona de couro, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto enterrado nas mãos. Desde que Mariana confessara sua gravidez, algo dentro dele não parava de se mover. Um desconforto constante, como se uma verdade antiga estivesse tentando emergir. No silêncio daquela manhã, Daniel finalmente permitiu-se lembrar. Camila, o sorriso dela, os olhos brilhantes quando segurou Alice nos braços pela primeira vez, a forma como ela cantarolava sem perceber, os bilhetes carinhosos escondidos em seus livros, o cheiro doce de lavanda, e também o acidente, o telefonema, a dor dilacerante. Por tanto tempo, ele tentou congelar aquele momento, como se pudesse impedir que o passado o consumisse. Criou muros, regras, rotinas. E no meio disso, esqueceu o que significava realmente. Viver. E então Mariana apareceu. Cheia de contradições, luz, verdades escondidas e coragem. Ela desafiava tudo que ele construiu para se proteger. Mas acima de tudo, ela fazia Alice sorrir de um jeito que ele já não sabia mais provocar. Ela mentiu, ele repetia a si mesmo. Escondeu algo importante, mas no fundo, sabia que o que mais o assustava não era a mentira. Era o que ela despertava nele. O que ela representava. Na mesma manhã, Mariana atravessava as ruas da Lapa com passos firmes, embora seu coração estivesse pesado. Visitava um centro de apoio para mães solteiras indicado por Clara. O lugar era simples, com paredes descascadas e cheiro de desinfetante, mas cheio de vozes femininas, acolhimento e histórias parecidas com a dela. Sentou-se com uma assistente social que lhe falou sobre programas de moradia, pré-natal gratuito e grupos de apoio emocional. Você é forte, disse a mulher, com um sorriso acolhedor. E seu filho vai ter orgulho disso um dia. Mariana agradeceu e saiu com uma pasta de papéis nas mãos, mas com a cabeça cheia de dúvidas. Criar o bebê sozinha parecia inevitável, mas também assustador. Ela sabia se virar, tinha sobrevivido até ali. Mas, e quanto ao amor? A presença de um pai? A estabilidade? Ela pensou em Daniel, na forma como ele olhava Alice de longe, como se amasse com medo. E pensou também no beijo,
Aquele único momento em que viu nele não o empresário frio, mas o homem ferido tentando aprender a sentir de novo. Era início da tarde quando tudo mudou. O celular de Mariana tocou no momento em que ela passava pela Praça do Largo, do Machado. Do outro lado da linha, uma voz aflita. Dona Mariana? Aqui é da escola da Alice. Ela caiu durante o recreio. Não foi grave, mas está muito assustada. E ela pediu por você. O coração de Mariana disparou. Em minutos, ela já estava a caminho, entrando no Uber com a pasta de documentos esquecida no colo. O tempo parecia arrastar-se enquanto o carro serpenteava pelas ruas. Ao chegar, encontrou Alice sentada na enfermaria, com um curativo no joelho e os olhos vermelhos de chorar. Assim que a viu, a menina abriu os braços e se lançou contra ela. Achei que você não ia vir. Ei, meu amor, claro que eu viria. Sempre que você precisar, eu vou estar aqui, sussurrou Mariana, abraçando-a com força. Sempre. Quando Daniel chegou, alguns minutos depois, encontrou a filha no colo de Mariana, adormecida. A cena o paralisou. Mariana ergueu os olhos, surpresa por vê-lo ali tão rapidamente. Havia preocupação verdadeira nos olhos dele, mas também algo mais. Algo que Mariana não soube nomear de imediato. Ela vai ficar bem, disse ela baixinho, acariciando os cabelos de Alice. Daniel assentiu, os ombros visivelmente tensos. Aproximou-se e pousou a mão sobre a cabeça da filha com delicadeza antes de olhar para Mariana. Obrigado por ter vindo, por ter sido... Ela precisava de alguém. Todos nós precisamos de alguém, Daniel. Até você. Ele abaixou o olhar, engolindo em seco. Eu sei. O silêncio se instalou por um segundo. Depois ele falou novamente, hesitante. Quando eu vi que não era eu que ela queria, foi como um soco. Mas ao mesmo tempo percebi que você já é parte da vida dela, parte da nossa casa. Mariana sentiu um calor estranho no peito. Não era só por Alice. Era por Daniel. Porque ele estava finalmente baixando as armas. Eu nunca quis tomar o lugar de ninguém, nem mentir para entrar na vida de vocês. Mas agora que entrei, é difícil ir embora. Daniel se aproximou um pouco mais, as palavras vacilando nos lábios. E eu estou começando a perceber que talvez eu também não queira que você vá. Ela prendeu a respiração. Não era uma promessa, não era um pedido, mas era um início. Naquele instante, o futuro ainda era incerto. Havia feridas, medos e desconfianças. Mas também havia algo novo, a vontade de tentar. Quando voltaram juntos para casa, Alice segurava uma mão de cada um. No meio da tempestade emocional, havia aquela cena simples. Uma criança entre dois adultos conectando-os. E talvez, só talvez, Daniel Montes estivesse aprendendo o que era ser mais do que um homem de ferro. Talvez estivesse descobrindo que ser pai também significava aprender a amar sem garantias. A mansão Montes estava silenciosa naquela noite, como se respirasse junto com seus moradores. A brisa fresca de abril dançava entre as cortinas, trazendo o perfume das rosas do jardim. Mariana estava no quarto, sentada na beirada da cama, uma das mãos apoiada suavemente sobre a barriga, a outra segurando um livro aberto, mas os olhos estavam distantes, fixos em um ponto qualquer no nada. Muitas coisas haviam mudado nos últimos dias. Desde o acidente com Alice, Daniel estava diferente, menos ausente, mais humano. Ainda cauteloso, ainda carregando os fardos do passado nos ombros largos. Mas agora, ele olhava nos olhos dela. E mais de uma vez, Mariana o surpreendera observando-a de longe, sem julgamento, sem cobrança, apenas olhando. Um leve toque na porta a fez despertar de seus devaneios. Mariana, disse a voz grave, hesitante. Posso entrar? Ela sentiu o coração disparar. Abaixou o livro devagar e respirou fundo antes de responder. Pode. Daniel abriu a porta com cuidado e entrou, trajando uma camisa de mangas dobradas e calça escura. Estava descalço. Parecia menos imponente do que de costume, mais real. Alice dormiu cedo. Ela ficou exausta com a fisioterapia, disse ele como quem ensaia uma desculpa para estar ali, mas logo deixou a frase morrer. Mariana apenas assentiu, aguardando. A tensão entre os dois era suave, como o silêncio que antecede a primeira nota de uma canção. Daniel deu 2 passos para dentro, depois mais 2. Parou diante dela, mas respeitou a distância. Eu devia ter vindo antes, começou ele, mas a verdade é que eu não sabia como. Não sabia nem o que dizer. Você podia começar com me desculpe, respondeu Mariana sem rancor, apenas com firmeza. Ele assentiu, como se merecesse a reprovação. Me desculpe, por ter te julgado, por ter investigado você, por não confiar, e principalmente por tentar te afastar quando tudo o que eu queria era o contrário. Mariana abaixou o olhar, as palavras dele deslizando pela pele como água morna. Era difícil não se emocionar. Eu me protegi tanto, continuou Daniel, agora com a voz embargada, que comecei a acreditar que sentimentos eram fraquezas, que apego era armadilha. Mas você entrou na minha casa.
na minha vida e mostrou que o que eu chamava de controle era só medo disfarçado. Mariana o olhou. Havia verdade nos olhos dele. Dor? Sim, mas também coragem. Um tipo de coragem que não se gritava, se sentia. Eu não sou fácil, Mariana, ele disse. E não vou fingir que amanhã tudo vai estar resolvido. Mas eu sinto algo por você. Algo que cresce a cada dia. Algo que eu não quero mais negar. Ela mordeu o lábio inferior, sentindo as lágrimas arderem nos olhos. E se esse sentimento for só culpa? Ou gratidão? E se for só medo de perder mais uma pessoa? Questionou, a voz trêmula. Não é, ele respondeu sem hesitar. Eu não tô aqui porque me sinto obrigado. Tô aqui porque não consigo mais imaginar essa casa sem sua risada, sem sua calma com a Alice, sem o jeito que você segura a barriga como se protegesse o mundo inteiro. Mariana sorriu, mesmo entre as lágrimas. Eu posso criar esse bebê sozinha, Daniel. Já me preparei para isso. Mas se você quiser estar comigo, tem que ser de verdade. Não por obrigação. Não pela Alice. Por nós. Pelo que isso pode ser. Ele se aproximou, devagar. Ajoelhou-se diante dela e colocou a mão suavemente sobre a barriga. Eu quero estar aqui. Por você. Por ele ou ela. Pela gente. Quero aprender a ser melhor. Errar tentando acertar. Ficar, mesmo quando parecer mais fácil fugir. Mariana tocou o rosto dele com carinho, os dedos deslizando pela barba por fazer. Isso é tudo o que eu precisava ouvir. Daniel levantou o rosto e a olhou nos olhos. Com um cuidado quase reverente, inclinou-se para a frente e a beijou. Não, como no jardim, quando o desejo falara mais alto que o medo. Dessa vez, o beijo era diferente, leve, calmo, cheio de ternura. Um beijo que pedia licença, que dizia, estou aqui, sem prometer mais do que podia dar, mas com a esperança de quem quer construir algo real. Quando os lábios se separaram, Mariana sorriu contra a boca dele. Isso foi um bom começo. Foi, ele murmurou. E a melhor parte é que a gente tem tempo. Um mundo inteiro de tempo para fazer isso dar certo. Naquela noite, os dois ficaram ali, abraçados, com as mãos entrelaçadas sobre a barriga de Mariana. A tempestade dentro deles não cessara por completo, mas agora havia um abrigo. E às vezes, é tudo o que se precisa para recomeçar. O hospital estava silencioso naquela madrugada, exceto pelos sons mecânicos dos monitores e o sussurro apressado dos enfermeiros pelos corredores. Mariana, suada e com os olhos marejados, segurava nos lençóis com força, enquanto as contrações rasgavam seu corpo com intensidade crescente. Ao lado dela, Daniel apertava sua mão com firmeza, mas também com um carinho quase desesperado. Vestia o jaleco descartável e touca, como mandava o protocolo, mas os olhos denunciavam o turbilhão dentro dele. Você tá indo bem, amor, dizia ele, a voz trêmula. Tô aqui, tô com você. Mariana cerrava os dentes, tentando manter o foco, enquanto as lágrimas escapavam involuntariamente de seus olhos. Eu não sei se consigo, sussurrou entre uma contração e outra. Consegue sim, você é a mulher mais forte que eu já conheci. Ela se virou para ele, e mesmo na dor, sorriu. Aquele sorriso que vinha do fundo da alma. Mesmo que ele aprendera a amar nos últimos meses. Após horas de trabalho de parto, em meio a suspiros, força e lágrimas, o som mais esperado enfim preencheu o quarto. Um choro agudo, forte, anunciando a chegada da nova vida. É um menino! Anunciou a médica com um sorriso caloroso, colocando o bebê nos braços de Mariana. Ela chorou. Chorou como nunca. Não de dor, mas de alívio, de gratidão, de amor. Daniel se curvou sobre os dois, os olhos cheios d'água, o rosto em paz pela primeira vez em muito tempo. Bem-vindo, meu filho, sussurrou, tocando com a ponta dos dedos a bochecha rosada do bebê. Mariana olhou para ele. Quer segurar? Daniel hesitou por um segundo, depois estendeu os braços. Quando o bebê foi colocado em seu colo, todo o mundo pareceu parar. Aquele homem que tanto temia amar, que erguera muralhas por anos, agora chorava em silêncio, balançando o filho nos braços com uma delicadeza reverente. Você é perfeito, murmurou. Eu prometo que vou estar aqui, sempre. Meses depois, a vida parecia ter finalmente encontrado seu eixo. A mansão. Montes já não era apenas fria e silenciosa. Risadas ecoavam pelos corredores, brinquedos coloridos ocupavam parte da sala, e o aroma de café fresco e pão assado costumava preencher o ar logo cedo. O jardim, antes impecavelmente simétrico, agora tinha pequenas flores plantadas por mãos, infantis. Algumas tortas, outras desajeitadas, mas todas vivas, cheias de significado. Ali, naquela tarde dourada de outono, estavam os quatro. Daniel sentado na grama, segurava o pequeno Luca no colo, o bebê risonho que tinha os olhos da mãe e o nariz do pai. Mariana estava ao lado, rindo enquanto observava Alice ensinar a boneca uma lição de boas maneiras, com a solenidade de uma professora experiente. Mamãe, olha, a boneca derrubou o suco, mas eu não briguei com ela.
disse Alice orgulhosa. Mariana olhou para a menina com ternura. Isso é muito gentil, filha. Alice piscou. Você me chamou de filha? Mariana se aproximou, puxou a menina para um abraço e respondeu com o coração cheio. Porque é isso que você é. Alice sorriu largo, os olhos brilhando. Eu posso te chamar de mãe, então? Mariana engasgou com a emoção, mas conseguiu responder com a voz firme. Pode, meu amor. Pode sim. Daniel olhou para as duas e, em silêncio, agradeceu a vida. Não com palavras, mas com aquele sentimento pleno que só quem perdeu sabe valorizar quando reencontra. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado e rosa, como um quadro pintado por mãos divinas. Mariana encostou a cabeça no ombro de Daniel, ele a envolveu com o braço livre, e Alice se aninhou entre eles, encostando na barriga da mãe, como quem já se sentia parte de um todo. Ali, no mesmo jardim onde a tensão começara meses atrás, agora havia outra coisa: paz. Não havia mais chuva, nem segredos, nem gritos ou desencontros. Havia apenas o riso de uma criança, o cheiro de terra molhada, e o som do coração batendo tranquilo dentro de 4 pessoas que, por caminhos improváveis, se encontraram. Corações antes partidos, agora inteiros, juntos.